Hoje o tema dessa reunião, né, para nós alinharmos o nosso coração, é sobre honra, amém? Algo tão imprescindível, algo tão essencial no coração de um homem de Deus. Um homem de Deus é um homem que sabe honrar, amém? Então eu quero, né, na verdade, começar perguntando, né, vocês por acaso já entraram num ambiente, às vezes onde é um ambiente da igreja, um ambiente onde tem homens de Deus, homens que nasceram de novo, mas, às vezes, alguma reunião que o ambiente estava pesado, onde, às vezes, as pessoas estavam até servindo ali, mas estavam cansadas, comparando-se umas com as outras, estavam desconfiadas. Eu já entrei em ambientes assim, ruins, pesados, mas também quero te perguntar, você já entrou num lugar onde era leve, tinha alegria, tinha gratidão, tinha paz? Então, qual que era a diferença desses dois ambientes? É que não é que a reunião faltava unção, é que muitas vezes faltava honra. Entende isso? Eu vou pedir para quem tiver com o áudio ligado aí, desligar. Não atrapalhar aqui, tá? Isso, vai ser verificando aí se o seu áudio não está ligado. Porque tem um som entrando aqui e eu não sei de quem que é. Peraí, deixa eu ver. Pode ir que eu vou desativar aí. Vai desativando aí, Ivan. Obrigado, meu querido. Amém. Então, olha só. Ambiente pesado, ambiente de alegria, paz, né, leveza, tudo isso é importante para nós. E eu quero reforçar aqui, né, nesse novo tempo, nesse novo momento da rede, eu quero que o nosso coração seja um coração leve e alegre. Amém, irmãos? Leve e alegre. Que esse seja a sua oração. Senhor, me dá um coração leve e alegre. Leve para te servir, alegre, porque eu sou feliz com o Senhor. Amém? E eu quero que a sua célula, a sua reunião de célula, sua reunião de discipulado, seja assim também. Amém? Então, às vezes, se um ambiente estiver pesado, um ambiente estiver cansado, sobrecarregado ali, é porque às vezes não é porque falta unção, é porque falta honra. Né? Na nova aliança, meus queridos, a honra ela não é um truque, né, para convencer a Deus. Por quê? Porque Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Honra é sobre como nós fomos alcançados pela graça. Honra é sobre como nós vemos uns aos outros. Eu não estou conseguindo desativar o áudio aqui do... Aí, vou desativar. Agora sim. Aí. Carlos, era você que estava com o áudio. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, a honra, irmãos, é sobre como nós fomos alcançados pela graça do Senhor e a forma como nós vemos uns aos outros. Amém? Então, honra é reconhecer o valor que Deus colocou em alguém. Você consegue reconhecer o valor que Deus colocou em alguém na sua vida? Você consegue reconhecer o valor na vida do seu líder de célula? Você consegue reconhecer o valor sobre o seu discipulador? Sobre o líder? Sobre o homem de Deus que Deus mesmo colocou na sua vida? Mesmo ainda quando esse homem está em processo de crescimento. Amém? Porque todos nós estamos em processo. Eu estou em processo, você está em processo, seu líder, seu discipulador está em processo. Mas mesmo assim, você consegue reconhecer o valor sobre esse homem de Deus? Então, quando você reconhece esse valor, você está honrando. Amém? E o que é honra na prática? Ou, melhor dizendo, o que não é honra na prática? Honra não é, primeiro, não é bajulação. Não é o fato de você bajular alguém que você está honrando.
Bajulação é esse elogio desmedido a toda hora, a todo momento, só para demonstrar que você que você reconhece essa pessoa, e aí o tempo todo você está elogiando ela. Não. Elogio, quando é verdadeiro, ele tem coração, ele não é vazio, ele não é a todo momento. Não é bajulação por querer algum título, algum benefício. Amém? Honrar não é bajular. Então, entenda, não é só o fato de você bajular seu líder, seu discipulador, seu pastor, que vai fazer você, de fato, honrar. Segunda coisa, honrar não é concordar com tudo. Vamos deixar isso bem claro desde cedo. Você não precisa concordar com tudo o tempo todo. Porque faz parte da bajulação, né? Você concorda com tudo o tempo todo. Não, você é livre, meu irmão. Você tem liberdade de discordar, né? Melhor dizendo. Você tem a liberdade de não concordar com tudo que seu líder, discipulador ou pastor diz. E tá tudo bem se você fizer isso. Mas também tem a maneira certa de discordar. Não é só porque você não concorda que você está desonrando, entende? Discordar também faz parte do processo de crescimento. Então, nós estamos caminhando juntos. Em algum momento você vai discordar. Discordar do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. Você não vai concordar com certas formas, jeitos, maneiras. E está tudo bem. Mas que a discordância não se torne o padrão no seu coração. E aí você passa, então, a discordar de tudo. E isso vai afastar você da posição do favor da honra. Então, outra coisa também, que honra não é fechar os olhos para os erros. Entende isso? Não, vou colocar uma máscara agora, um tapa-olho, uma venda aqui, né? Vendar os meus olhos e ignorar os erros. Não, isso não é honra, irmãos. Isso é tolice. É tolice você fechar os olhos para o erro do seu líder. Você tem liberdade. Que o seu discipulador, seu líder direto aí, possa te dar essa liberdade de você errar com eles. Amém, irmãos? Você pode... Porque nós estamos na casa do Pai. Se tem um lugar que é para nós termos liberdade para errar, é aqui, é na igreja, é na vida da igreja. Você tem que ter liberdade. Você tem liberdade para errar. Amém? Então, eu volto a reforçar. O que é honra? Em uma frase única, simples. Honrar é tratar as pessoas pelo valor que Deus colocou nelas. Amém? Qual foi o valor que Deus colocou em você? Quando eu reconheço esse valor, eu estou te honrando. Então, Deus colocou você para andar comigo. Amém? Eu reconheço isso. Então, eu trato você com o devido valor. Eu não te ignoro. Eu coloco você, eu deixo você fazer parte. Nós vamos caminhar juntos, né, nessa obra. Então, quando eu coloco você no mesmo barco, eu estou honrando você. Nós estamos juntos, servindo ao Senhor, honrando uns aos outros, servindo uns aos outros. Amém? Então, honra é tratar as pessoas pelo valor que Deus colocou nelas. Amém? E olha qual que é o exemplo mais clássico que nós temos na Bíblia a respeito disso. Davi e Saul. Amém? Lembra da história? Davi estava em um momento, sendo perseguido pelo rei Saul. E Davi não honrou Saul porque ele era perfeito. Davi não honrou Saul porque Saul fez as melhores coisas para Davi. Não. Quase que desde o início, era sempre críticas e até chegar ao ponto de perseguição de Saul para Davi, né? Mas Davi o tempo todo honrando Saul. Saul estava errado, irmãos. Estava inseguro, estava perseguindo Davi, mas Davi se recusou a deixar que a falha de Saul
definisse o coração dele. E é isso que importa para nós. Porque, às vezes, Saul, nesse contexto aqui, era o líder de Davi. Saul era o líder de Davi. Saul era o rei. Davi ainda não tinha tomado a sua posição como líder. E estava sendo perseguido, caçado, caluniado. Mas Davi honrou aquele a quem Deus ungiu, mesmo que Saul estava errado, mesmo que Saul estava demonstrando insegurança, mesmo que Saul estava perseguindo a ele mesmo, Davi. Mas Davi, em tempo todo, nunca desonrou o líder que Deus colocou sobre a vida dele. Davi se recusou a deixar que a falha, o erro de Saul, definisse o coração dele. Por isso que a gente vê o Senhor falando a respeito do coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a falha do líder, a falha do outro, não deixou que o coração dele fosse contaminado. Em momento nenhum você vê Davi dizendo Saul era perfeito. Saul é perfeito. Não. Na verdade, Davi disse na prática o seguinte: eu confio em Deus mais do que confio na minha própria justiça. Eu confio em Deus mais do que nas minhas próprias avaliações. Então, honra é isso, meu querido. Eu não preciso desonrar alguém para provar que eu estou certo. Entende isso? Eu não preciso desonrar ninguém para provar que eu estou certo. Foi isso que Davi fez. Então, quando eu honro, eu não perco a autoridade. Perdão, quando quando eu desonro, eu não estou perdendo a autoridade. Na verdade, eu estou parando de desfrutar daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Então, na graça, irmãos, nós não vivemos tentando conquistar algo que Cristo já conquistou. Entende? Por quê? Porque a sua autoridade, a nossa autoridade no mundo espiritual, ela não vem de esforço, não é uma conquista, não é algo que eu conquisto. A nossa autoridade, ela vem da herança que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos a autoridade. Amém? Então, essa identidade que você tem, essa autoridade que você tem, vem da sua filiação ao Senhor. Você é filho do Senhor. Por isso você tem identidade. Por isso você tem autoridade. A sua autoridade, ela não vem de um cargo, de uma posição, de um título. Não é porque você se tornou líder de célula, discipulador, que você tem uma autoridade. Não. Não é a posição, não é o título. A sua autoridade vem da sua identidade. A sua autoridade vem da sua filiação. De quem você é filho? Do Senhor. Do Senhor você recebeu uma herança. Você não conquistou essa posição. Amém? O problema, muitas vezes, é que mesmo tendo tudo em Cristo, nós temos tudo do Senhor. Estamos nele, temos tudo nele. Nós podemos viver sozinhos. Lembra da nossa última reunião? Nós falamos muito sobre isso. Sobre o isolamento, sobre viver sozinho. E isso é um problema, eu quero reforçar aqui nesse ponto, novamente, porque são sintomas perigosos, onde são sementes, são circunstâncias que vão fazer com que lá na frente a gente desonre. Qual que é esse primeiro sintoma que eu quero reforçar, que a gente falou na reunião passada? É o isolamento. Entende? O isolamento, que é o seguinte, o líder pensa, ou você como irmão que está servindo ali na célula, primeiro ele pensa, não, eu resolvo sozinho, eu dou conta. Segunda coisa, eu dou conta de carregar isso sozinho, eu carrego tudo, não tem problema. E uma outra coisa que é uma frase, uma fala, que ela é sutil, mas ela é maligna de uma certa forma. É falar o seguinte, ninguém entende o que eu passo. Ninguém consegue me compreender. Será? No corpo de Cristo, meu querido, não tem independência. Por quê? Porque independência, ela não é maturidade. Quando as pessoas
chegam nesse ponto da independência, de caminhar sozinho, de falar que ninguém entende o que ela passa, de que agora ela está resolvendo tudo sozinho, ela está, na verdade, se tornando alguém cada vez mais imaturo. Porque, muitas vezes, o cansaço, ele vem disfarçado de força. Entende isso? Muitas vezes, a sua independência é um cansaço disfarçado de força. E quem não sabe receber cuidado, acaba tentando ser Cristo na vida de outros. E ninguém aguenta isso sozinho. Então, você não pode ser alguém isolado. Você está na sua célula, você está servindo, você está envolvido na vida da igreja de alguma forma, ou você não está envolvido na vida da igreja de alguma forma, e você está se afastando, você está ficando isolado, seja externamente ou internamente. Então, isso é um problema, isso é um caminho, é uma primeira decisão. De, às vezes, você foi criticado ou você foi confrontado em algo, e aquilo levou você a isolar, porque você não concordou. E lembra, você tem todo o direito de concordar, você só de não concordar, você só precisa ter a maneira certa de discordar. Amém? Então, primeira coisa, a gente tem que avaliar, será que eu não estou vivendo uma vida isolada na vida da igreja? Segunda coisa, competição. Quando nós esquecemos que a graça sobre nós é abundante, começa a nascer a comparação. Que a gente começa a fazer a pergunta: por que eles e não nós? Por que ele e não eu? Entende isso? Por que ele foi colocado lá e não eu? Por que o pastor chamou ele para servir e não eu? Então, deixa eu te falar uma coisa. Por que, né, às vezes, outros pensamentos, por que a célula de fulano multiplica e a minha não? Por que fulano foi levantado como líder, como discipulador e eu não? Quero te falar uma coisa, meu querido. Quando você começa a fazer a ter esse tipo de pensamento, você esqueceu que a graça é abundante sobre a sua vida. Por quê? Porque o sucesso do outro não diminui o meu chamado. A unção sobre ele não esvazia a minha. O crescimento do outro não prova a minha escassez. O crescimento do outro, na verdade, prova a generosidade do nosso Pai. Amém? E, irmãos, todos nós vamos passar por isso. Faz parte da nossa jornada de crescimento. Ver o nosso irmão, o outro, crescer e avançar. E nós não. Faz parte do crescimento. Porque o Senhor quer te ensinar a se alegrar com seu irmão. Então, quando você celebra, você se alegra, quando você honra a vida do seu irmão que está crescendo e às vezes a sua não, você cresce. Você também vai crescer. Você também vai avançar. Mas quando você tenta diminuir o sucesso do seu irmão, não estou falando só da vida da igreja. Às vezes você diminui ele em outros aspectos. Às vezes porque ele ganhou um carro e você não. Você está aí ralando para comprar seu carro, para melhorar, né? Comprar um novo carro, não sei. Comprar sua casa. E aí você vê Deus abençoando a vida do seu irmão e a sua ainda não. Como é que vai estar seu coração? Você verdadeiramente vai se alegrar? Entende? Então, Davi escreveu aí inveja. Inveja é maligna. Então, lembre disso. O sucesso do outro não diminui o seu chamado. A unção que está sobre o outro não esvazia a sua unção. Então, que nós possamos largar a competição. Amém, irmãos? Porque um coração que honra não está competindo com ninguém. Terceira coisa, sobrecarga. Sobrecarga é um assunto que nós precisamos aprender a lidar.
Você não pode ser alguém sobrecarregado. Porque o cansaço mais perigoso não é o cansaço físico. É tentar ser aquilo que só Cristo pode ser. Entende isso? Quando você está sobrecarregado, você está tentando ser aquilo que só Cristo pode ser. Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. Então, nós não temos que ser fonte para ninguém. Eu não sou fonte nem para minha esposa. Eu sou apenas um canal. Então escreve aí nos comentários. Eu sou um canal da parte de Deus. Eu não sou fonte. Eu sou um canal. Amém? Você precisa se lembrar disso. Você é um canal de Cristo. E não a fonte. Então, irmãos, nós estamos falando de honra. A honra verdadeira nos reposiciona no reino. Porque o reino, uma característica dos homens do reino é que eles honram verdadeiramente. O que eu quero dizer com isso? Você, como líder de célula, a maioria dos irmãos aqui que estão aqui são líderes de célula, você foi chamado para cuidar de gente, amém? Cuidar de pessoas, cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Ou seja, o seu chamado como líder é cuidar. Mas você também foi chamado para ser cuidado. Você cuida e você é cuidado. Eu lidero, mas eu também sou liderado. Eu sirvo, mas eu também recebo. Amém? A honra nos reposiciona no reino. Você é servo, mas você também precisa aprender a receber do Senhor. É a receber de outros irmãos. Não, irmão, que isso? Não precisa disso. Não, irmão, aprende a receber também. Se alguém quer ofertar na sua vida, receba. Se alguém quer servir você, não, para com essa coisa. Não, irmão, não precisa. Não, aprende a receber também, irmão. Amém, meu querido, eu recebo. Obrigado. Você é um grande homem de Deus. Obrigado por me servir. Aí você vive o ciclo da honra. Você serve, você é servido. Você honra e é honrado. Amém? Esse é o fluxo normal da vida cristã saudável. Amém? Honra é natural, irmãos, na vida de quem nasceu de novo. Amém? A honra é natural na vida de quem nasceu de novo. Então, olha só, eu não honro para receber amor. Eu não honro a minha esposa para receber amor dela. Eu honro a minha esposa, por exemplo, porque eu já recebi o amor dela. Amém? Então, a mesma coisa com o Senhor. Eu honro o Senhor porque eu já recebi amor do Senhor. Aí, Michel, tá recebendo aí, ó. Procura o Ivan. Aleluia. Então, irmãos, eu não honro para ganhar posição. Eu honro porque eu já fui posicionado em Cristo. Amém? Você é um homem de Deus, irmãos. Você não honra para manipular o ambiente. Você honra porque carrega a vida de Jesus. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: que tipo de pessoa eu me torno quando eu reconheço a graça de Deus no outro? Você consegue reconhecer a graça de Deus na vida do seu líder? Você consegue reconhecer a graça de Deus sobre a vida do seu irmão, do seu lado? Reconhecer a graça de Deus, irmão, vai te reposicionar no reino. Lembra, vou recapitular esse tópico aqui. Primeiro, a honra é natural em quem nasceu de novo.
Eu não honro para receber amor, eu honro porque eu recebi amor. Eu não honro para ganhar posição, eu honro porque eu já fui posicionado em Cristo. Eu não honro para manipular ambiente, para manipular as pessoas. Eu honro porque eu carrego a vida de Jesus em mim. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos, e essa é a minha oração, e eu quero que você ore comigo nessa semana. Você vai orar comigo para que nós tenhamos entre nós uma cultura de honra. Amém? Uma cultura, um ambiente, uma cultura na nossa rede de honra. Nós honramos uns aos outros. Não para bajular, não para manipular ambiente, não para demonstrar. Não. Alguma coisa? Não. Eu honro porque eu já sou amado. Eu honro para reconhecer a graça do Senhor na vida do meu irmão. Amém? Ore para que a sua célula tenha um ambiente de honra. Então, a primeira coisa, qual que nós falamos aqui, né? Cultura de honra, para você orar a respeito disso, para que nós tenhamos uma cultura de honra no nosso meio. Qual que é uma prática, né? Eu vou falar pelo menos 3 coisas aqui para você entender claramente sobre isso. Primeira prática, para nós termos uma cultura de honra no nosso meio. Eu preciso ter descanso na cobertura. O que eu quero dizer com isso? Honrar quem cuida da gente não é idolatrar. Entende isso? Honrar quem nos cuida, honrar quem cuida de mim não é idolatrar. É reconhecer que Deus também usa pessoas para nos proteger. É reconhecer que Deus usa pessoas para nos orientar. É reconhecer que Deus usa pessoas para nos fortalecer. Então, quando eu reconheço que Deus colocou pessoas na minha vida para me proteger, para me orientar, para me fortalecer, eu honro, estou honrando, estou criando um ambiente de honra. Amém? Então, isso é ter cobertura sobre a nossa vida. Cada um de nós, irmãos, não estamos sozinhos no reino. Nós estamos cobertos. Você tem uma cobertura espiritual na sua vida. E cobertura quer dizer o quê? Cuidado. Cobertura não quer dizer controle. Cobertura quer dizer cuidado. Amém? Então, entendendo isso, o discipulado passa a ser um presente para nós e não um peso. Ah, não, ser discipulado é muito pesado. Estar no discipulado é um peso, misericórdia, não. Estar no discipulado é um presente, porque ali eu sou cuidado, eu tenho uma cobertura sobre a minha vida. Amém? Então, quando eu honro quem Deus colocou para caminhar comigo, eu estou dizendo, eu não preciso carregar tudo sozinho. Amém? Então, honre aqueles que Deus colocou para caminhar junto com você. Porque quando você honra, você está tirando o peso, o fardo pesado, e está dividindo a carga. Nós andamos juntos, como família, em irmandade, uns aos outros. Amém? Carregando o peso, carregando o fardo uns dos outros. Mas lembra, seu fardo, na verdade, você leva para o Senhor. Mas, às vezes, nós carregamos o fardo do nosso irmão, o peso do nosso irmão, de que forma? Orando por ele. Sabendo que ele está passando por uma luta, uma adversidade na vida, nós carregamos uns aos outros em oração. Amém? Então, descansa na cobertura que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Imagina você aí sentado na praia, debaixo de um coqueiro, tomando sua água de coco no descanso. E esse coqueiro está formando ali uma sombra sobre você, tem uma cobertura. Então, toda cobertura é para que nós possamos o quê? Descansar. Aleluia? Então, descansa na cobertura que Deus colocou sobre a sua vida. Segunda coisa, né?
como prática, a primeira é descansa. Amém, irmãos? Descansa. A segunda, celebra o sucesso do seu irmão, celebra o sucesso do outro. Então, em uma cultura de honra, nós celebramos antes de compararmos. Então, alguém cresce, eu celebro. Aleluia, meu irmão cresceu. A célula dele multiplicou. Multiplicou de novo, 2, 3 vezes, eu celebro. Aleluia. Alguém está frutificando, está dando fruto, eu agradeço a Deus pela vida dele. Alguém é levantado, eu reconheço e abençoo, eu não diminuo aquele irmão. Amém? Alguém é levantado, eu reconheço e abençoo, nunca vou diminuir. Ah, não, ele foi levantado aí como discipulador, como líder, mas eu conheço uns podres dele. Para com isso. Reconhece, abençoa, mas nunca diminua. Porque se a gente for levantar os podres, a gente vai conseguir levantar os podres, inclusive o seu. Mas ninguém está aqui em busca disso. Ninguém aqui está em busca de levantar podre de ninguém. Porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue, o passado já não existe mais, tudo ficou para trás, eis que somos nova criatura no Senhor. Amém? Agora, uma frase que eu quero falar para você gravar no seu coração. A graça em você é presente para mim. Amém? A graça em você é presente para mim. Porque o seu sucesso fortalece o corpo. Amém, irmãos? O seu sucesso fortalece a igreja. Então, quando o seu irmão é abençoado, é levantado, cresce, frutifica, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, fica cada vez mais forte. Então, eu quero que você grave essa frase e fale agora na sua próxima célula, na sua próxima reunião. Você vai olhar no olho do irmão da sua célula e vai falar: meu irmão, a graça do Senhor na sua vida é um presente para mim. Amém? Então, essa é a cultura da honra. Eu celebro o sucesso do outro. Eu não diminuo. E a terceira e última característica, né, da cultura da honra. Nós temos a linguagem da graça. Amém, irmãos? Escreve aí, ó. Eu tenho a linguagem da graça na minha boca. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? A linguagem da graça. A forma como nós falamos mostra se tem honra ou não na nossa vida. Entende isso? A forma como você fala mostra se tem honra ou não na sua vida. Exemplo. Fofoca. Fofoca é algo que não faz parte da linguagem da graça. Amém? Quem fofoca, quem fofoca tem uma dor disfarçada, na verdade. É uma dor interna. Deixa eu aceitar, mas tem mais gente aqui entrando. Deixa eu ver aqui. Permitir. Aleluia. Então, voltando aqui. Nós não somos homens que emprestamos a nossa boca para o diabo. Corta a fofoca. Corta o comentário negativo a respeito de qualquer irmão. Porque gosto muito de um exemplo que o pastor Naor fala, né? Porque tem, às vezes, irmão que quer fofocar e ele fofoca de um jeito espiritual. Ele pede oração na célula pelo irmão. Irmãos, vamos orar por fulano. Ele está traindo a esposa. Nós precisamos orar por ele. Misericórdia. Isso é fofoca.
Amém? Então, a sua boca fala somente a respeito da graça. Não tem fofoca. Segundo, não tem crítica destrutiva. Irmãos, nós somos homens maduros, temos lugar para crítica. E nós precisamos ser homens para aprender a ouvir críticas maduras. Então, você tem um líder, você tem um discipulador, você tem um pastor. Às vezes, vai vir alguma crítica, mas entenda, alguma crítica madura, uma crítica construtiva, né, como se diz, não destrutiva. Então, você tem que aprender a receber críticas construtivas. Se foi destrutiva, leva para o Senhor. Se você ficou machucado, chateado, primeiro, leva para o Senhor e depois conversa com a pessoa, fala com ela. Meu irmão, aquilo que você disse foi muito ruim. Não gostei. Mas se foi uma crítica que te abençoou, que na verdade, te desafiou a ir para um novo nível, dê glória a Deus. Amém? Quero te ensinar a dar uma crítica construtiva. Tem uma fórmula para isso. É a crítica sanduíche. Quem já escutou aí sobre a crítica sanduíche? É o seguinte, sanduíche é o seguinte, tem pão, tem carne, tem pão, certo? Pão em cima, carne no meio, pão embaixo. A carne é o principal do sanduíche, certo? Ou seja, é a crítica que você quer fazer. É a pontuação que você quer que a pessoa melhore. Então, às vezes, você vai criticar positivamente, né? Você quer que alguém entenda um ponto, alguma situação. Então, às vezes, a pessoa fez algo errado e você vai levar ali uma crítica construtiva. Então, primeiro, é o pão. Primeiro é o pão. Primeira camada. Elogia. Começa elogiando, falando algum ponto positivo. Elogia o fato dele estar lá com você. Elogia alguma coisa. Aí depois você insere a crítica. Aí você continua, meu irmão, você é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui servindo conosco. Mas sabe aquela atitude que você cometeu lá no encontro? Você falou isso? Então, não foi bom, meu irmão. Não foi positivo, não foi legal. Isso não combina com você. O Senhor tem coisas ainda maiores para você, o outro pão embaixo. Eu critiquei, falei que aquilo não é bom, mas eu termino de novo elogiando. Mas o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos avançar, porque você é homem de Deus. Amém. Ele vai receber a crítica. Está lá no meio. Aquilo que você precisa falar, de fato, foi falado. Mas nunca termine apenas na crítica. Elogia no começo, elogia no final. Porque sempre há pontos positivos a serem elogiados. Amém? Então, nós precisamos aprender isso. Outra coisa, para a gente caminhar para o final aqui. Uma linguagem da graça é uma pessoa que não tem um sarcasmo constante. Eu, Djalma, odeio pessoas que são sarcásticas. Não gosto nem de brincadeira. Porque não combina com o homem do reino. Não combina com homens nobres. Sarcasmo. Por quê? Porque o sarcasmo é um tipo de desonra. O sarcasmo é um tipo de desonra disfarçada ali, de personalidade. Né? Então, irmãos, você não é alguém sarcástico. Amém? Você é homem de Deus. Na sua boca tem palavra da graça. A sua linguagem é a linguagem da graça. Então, quem está seguro no Senhor, ele não precisa diminuir os outros para se sentir maior. Davi, sarcasmo, na prática, como um exemplo, alguém que é irônico, entende? Ele ironiza tudo. Tudo vira um comentário negativo. Entendeu? Ele é a gente falou sobre crítica destrutiva, o sarcasmo é um nível a mais. Né? Então, nós precisamos entender, porque sarcasmo muitas vezes diminui as pessoas.
O sarcasmo é para diminuir, entende? Então, a graça ela vai mudar a nossa linguagem. Nós somos aqueles que falam com amor, a verdade, né? Nós falamos a verdade com amor. Nós corrigimos, mas corrigimos com mansidão, né? Lembrando aqui, Davi, né? Você perguntou sobre sarcasmo. Quando alguém alfineta, sabe? Alfinetar as pessoas com alguma coisa. Sarcasmo. Que é uma crítica velada. Você fica ali alfinetando a pessoa. Então, irmãos, nós não precisamos disso. Amém? Mas lembrando, honra não significa nunca corrigir. Significa corrigir sem desprezar a vida do irmão. Aleluia. Qual que é o exemplo aí? Deixa eu ler aqui. Chegou na hora, hein? Do final. Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele usava uns... Pra você entender. O apóstolo Paulo, ele usava um sarcasmo refinado, uma ironia ali, para lidar com a arrogância dos coríntios, por exemplo. Eu estou lembrando aqui, né, vendo um versículo aqui, que está lá em 1 Coríntios 4:8, mas olha só o que o apóstolo Paulo estava falando. Ele falando mais ou menos assim, ó, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Vocês, coríntios, já têm tudo que querem. Vocês já se tornaram ricos. Já começaram a reinar. E sem nós. Eu até gostaria que vocês estivessem reinando, para que nós pudéssemos reinar com vocês. Quer ver? Eu vou ler o versículo na íntegra aqui. Olha só, 1 Coríntios. Cadê, gente? Acabei de falar aqui e já perdi. Coríntios 4:8. 4:8. Eu li na versão NVI. Deixa eu ler uma outra versão. Vocês já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós já chegastes a reinar. Reinastes de fato, para que também nós reinássemos convosco. Ou seja, tá vendo que o apóstolo Paulo foi sarcástico aqui, mas ele tinha um alvo, mudar o coração do povo. Mas tem gente que é sarcástico o tempo todo, é irônico o tempo todo. Mas vamos avançar. Olha só. Onde que a honra na nossa vida precisa voltar, então? Né? Onde que nós precisamos voltar a honrar? Né? Pergunta que eu faço para você. Em que área que você deixou de honrar? Na fala? Na postura? Você deixou de honrar ao olhar para o seu líder? Você deixou de honrar o trato com seus irmãos? Como é que tem sido a sua reação ao sucesso de outra célula, de outro discipulado? Entende? Primeiro, a honra vai começar sempre nos olhos antes de aparecer nas palavras. É sempre o seu olho, é sempre o seu olhar, é sempre o coração. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O olhar torto, o olhar maligno, o olhar comparativo. A honra vai começar nos seus olhos antes de aparecer nas palavras. Então, irmãos, às vezes, a sua própria reunião de discipulado, né, lá com os seus irmãos de aliança, junto com o seu discipulador, às vezes, entenda,
Tem muitos discipuladores aqui. Eles, às vezes a reunião está faltando unção. Mas não é porque de fato está faltando unção. É porque de fato está faltando honra naquele lugar. E às vezes o seu discipulador honra, né? Está honrando os irmãos. Mas às vezes não tem honra entre os irmãos de aliança. O discipulador está ali praticando um ambiente de honra, criando ali, se esforçando ali para que os irmãos andam em unidade, andem em comunhão. Mas o coração entre os irmãos, às vezes, falta ainda. E aí o ambiente não tem unção, não tem vida. Por quê? Porque tem ali alguém que está contaminado um com o outro. Então, né, eu quero que você olhe aí, né, pense. Você tá em débito com alguém do seu discipulado? Você está em débito, está se sentindo chateado, está magoado com alguém do seu discipulado? Algum líder, algum irmão? Resolve, para que a unção volte a fluir. Amém, irmãos? Que você não esmague né, o fluir do cano, né? Desse cano que desce do céu, desse canal. Né? Você não esmague ele. Precisa haver um ambiente de honra entre nós. Amém? Um ambiente de reconhecimento. Reconhecer a graça de Deus na vida do outro, na vida do irmão. Reconhece que nós possamos ser irmãos que reconhecem a graça de Deus na vida uns dos outros. Às vezes não está faltando unção, está faltando reconhecimento da graça. Amém? Eu quero finalizar, irmãos, a reunião de hoje com um desafio para você, para nós. Eu quero que você escolha, né, um desafio mesmo, em Deus, um desafio para você. Escolhe uma pessoa que Deus usou para cuidar de você. Escolhe uma pessoa que Deus usou para formar você, para te corrigir. Escolhe uma pessoa que Deus usou para te proteger. Escolhe uma pessoa que Deus usou para inspirar você. Pode ser seu discipulador, pode ser seu líder, pode ser seu pastor, pode ser algum mentor que você teve aí na vida, não sei, do passado. Alguém mesmo da sua célula, que é inspiração para você, modelo. E honre ele. Primeiro, de que forma? Manda uma mensagem. Manda uma mensagem ainda hoje. Uma mensagem simples. Fala, meu irmão, eu quero, sei lá, só estou te dando uma ideia aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu reconheço, escreve lá, eu reconheço a graça que ele colocou na sua vida, eu reconheço a graça que ele colocou em você, e eu sou grato por tudo aquilo que você fez, falou, me corrigiu, cuidou, me inspirou, pôs o dedo na ferida para me apontar que tinha um caminho melhor. Eu reconheço a graça de Deus, a unção que Deus colocou na sua vida. Honre, honre. Talvez tenha algum pastor que você já andou lá no passado, honre ele. Amém? Mas não faça isso para receber algo. Não faça isso. Faça para celebrar o que Deus já colocou na vida daquela pessoa. Celebre. Amém? Então esse é o meu desafio. Se quiser fazer hoje, aleluia. Se você se sentir de Deus, da parte de Deus, de honrar a vida dessa pessoa com um presente, alguma coisa, faça. Faça o que Deus colocar no seu coração. Mas crie um ambiente de honra na sua célula e honre especificamente alguém que Deus colocou na sua vida. Agradeça a Deus. Reconhece a graça de Deus na vida dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu, desde a semana passada, estava com esse tema no meu coração para a gente poder falar, para que, de fato, nós tenhamos um ambiente de honra no nosso meio. Honrar não significa presentear. Honrar significa ter um coração que reconhece a graça de Deus na vida da outra pessoa. Eu reconheço a graça de Deus, eu quero honrar aqui esses discipuladores que estão andando comigo agora. Eu reconheço a unção de Deus sobre a vida de vocês. E eu louvo a Deus por nós estarmos caminhando juntos.
Porque o Senhor usou a vida de cada um de vocês também para me moldar, também para me inspirar, também para me direcionar. Vocês foram homens de honra, homens nobres, que me inspiraram. E eu quero continuar caminhando com vocês nesse mesmo ambiente, com esse mesmo coração, honrando sempre. Vocês são homens de Deus, homens nobres, que Deus colocou nas nossas vidas, para que o reino fosse exercido na prática, na minha vida também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero apenas fazer uma oração final. Amém? Queria que você apenas fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E apenas me escutasse. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado. Porque em Cristo nós já recebemos toda bênção espiritual. Obrigado, Jesus, porque nós não precisamos viver disputando, nós não precisamos viver carregando tudo sozinhos, nós não precisamos viver tentando provar o nosso valor. Senhor, limpa os nossos olhos para vermos cada irmão, cada líder, cada discípulo, pela lente da graça, pela lente da cruz. Senhor, cura a nossa linguagem, remove, Senhor, toda comparação, quebra, Senhor, todo o isolamento na vida dos nossos irmãos. Ensina, Senhor, a gente a viver como corpo de Cristo. Ó Deus, eu oro para que a nossa rede seja um ambiente de descanso, um ambiente de graça, um ambiente de honra, um ambiente de amor. Senhor, eu coloco cada célula, cada líder, cada irmão do nosso meio. Eu declaro, ó Pai, que não há travas que impedem o nosso crescimento. Tudo aquilo que tem travado, ó Pai, esse ambiente de honra seja destravado agora, em nome de Jesus. Toda palavra torpe seja cancelada. Toda palavra de comparação maligna seja anulada agora, em nome de Jesus. Da nossa boca só sai palavra de vida e não de morte. Que haja esse ambiente, essa cultura no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, um ambiente de fato do descanso, da graça e do favor do Senhor. É nesse ambiente que nós vamos crescer, é nesse ambiente que nós vamos multiplicar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa semana e te favoreça em tudo. Que você possa ter sido abençoado nessa noite, assim como eu fui. E que você desfrute de honra no seu casamento, na sua liderança, na sua célula, em nome de Jesus. Amém?